Seja bem-vindo a mais um material do Rancho Milho Pinto. Hoje, na cozinha de rancho, a gente vai fazer o pão sírio, uma variação do chapati, uma variação do pão sírio, a variação do pão folha, e aí a gente vai construir um forno de pedra. Então fica com a gente aqui, que esse material vai ser bem legal. A gente está aqui hoje para fazer a primeira parte do nosso pão folha. Como eu falei anteriormente, é uma variação do pão sírio e tal. E aí, então eu vou mostrar aqui, muito brevemente, quais são os primeiros ingredientes que tu precisa misturar para dar a primeira sessão de fermentação da massa. Então olha só, a gente vai botar aqui, ó, 3 xícaras de farinha de trigo. Aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem duas e aqui tem 3. Como toda boa receita de pão e bolo, etc., a gente primeiro adiciona os ingredientes secos, depois os ingredientes úmidos. Aqui, ó, a gente tem açúcar. A gente vai adicionar 1 xícara e um pouquinho mais. Olha só, a produção já deixou separado 1 xícara de açúcar aqui. 1 xícara de açúcar. E aí a gente vai botar 2 colheres de sopa de fermento biológico. E essa embalagem é do fermento químico, né? Olha só. Mas a gente colocou fermento biológico dentro. Então 1 e 2. E um pouquinho mais porque mal não faz. Aí a gente precisa ter separado aqui, ó, água morna do ladinho para a gente poder dar o ponto nessa massa. E aí a gente vai colocar meia xícara. Aí agora a gente vai começar a acrescentar os ingredientes úmidos, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, meia xícara de óleo. Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de linhaça, pode ser o óleo que quiser. E aí também adiciona meia xícara de água pra gente começar a dar o ponto nessa massa. E aí vai misturando, ó. Vai misturando aos poucos com a colher até iniciar, até não conseguir mais com a colher, e aí a gente começa a misturar com as mãos, com as manos. O objetivo aqui é trazer mais umidade para a massa e tal, e trabalhar a massa nesse primeiro momento. Aí a gente vai transformar ela numa massa lisa e homogênea e vai deixar ela fermentar, ela crescer por 2 vezes. Então a gente vai fazer esse momento aqui, a gente vai deixar ela crescer, a gente vai sovar mais uma vez e depois a gente vai porcionar. Percebe que nesse momento a massa começa a ficar mais seca e daí é nesse momento que a gente pode se perder. Então a gente vai pegar e vai adicionar a água de colher. Ó. Vamos adicionar de 1 a 2 colheres de água para a gente dar o ponto nessa massa. A gente quer que ela fique um pouco úmida, porque daí ela vai ficar crescendo ali no sol, no local quente da sua cozinha. E aí ela pode perder a umidade, né? Então é legal a gente deixar ela no ponto que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um ponto mais úmido. Então o que eu fiz até aqui? A gente adicionou todos os ingredientes úmidos, os ingredientes secos, começou a sovar e a gente se deparou, né, como mostrei aqui no vídeo, a massa ela vai para um rumo mais, que ela vai ficando mais seca e a gente adiciona água de colheradas depois nesse momento, né? Aí se ela vai ficando muito úmida, a gente adiciona um pouquinho de farinha até corrigir a massa. O ponto que a gente quer nesse momento aqui é assim, ó. É a massa úmida, que ela pegue no dedo assim, ó, e que ela fique nesse ponto assim, ó, pegando no dedo e mais umedecida. A gente vai cobrir ela com um pano e vai deixar os homenzinhos do fermento trabalhar aqui dentro dela e vai fazer com que ela dobre de tamanho, se tudo der certo. E esse processo demora mais ou menos de 2 a 3 horas, dependendo da temperatura da sua região.
Agora aqui estamos chegando na localidade. Para essa tarefa a gente precisa, antes de mais nada, de muito café na caneca do Rancho Emílio Pinto. A gente está aqui na casinha, na frente da casinha da Dona Inês. E aí ela vai nos emprestar esse espaço aqui para a gente fazer um forno. Então o objetivo é pegar essas pedras maiores aqui, colocar na volta e fazer um forno para a gente assar os nossos pãezinhos. E aí a gente vai proceder da seguinte forma: a gente vai fazer o fogo, né, na parte mais do lado, mais aqui, acredito. E aí vai só colocar as brasas perto do nosso pãozinho e vai fechar a porta aqui de alguma forma, não sei se com pedra ou com um pedaço de lata e tal. Então vamos lá. Aí tu bota na horizontal, começa tudo de novo. Até agora a gente tá... Chegamos. Até aqui tudo bem. O que a gente fez aqui, né? A gente começou a catar pedra no chão para fazer o forno mais jesuítico possível. Forno missioneiro, com as pedras das missões. Porém, a gente se rende à modernidade, a evolução humana, e aí a gente se depara com essa problemática. A problemática de pedras caindo do nosso forno. O nosso forno ele está muito bonito, porém ele ainda não está funcional. O meu objetivo é tapar ele de pedra até aqui em cima, né? E aí, como eu não sou um especialista em fornos, a gente vai se render à chapa de alumínio galvanizado. E aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz 4 furos ali, nessas 3 chapas, e o objetivo é curvar elas e colocar ali dentro do forno. Então a gente vai curvar elas, vai colocar ali dentro, e daí depois com umas pedrinhas, só pedrinhas cinematográficas, a gente vai organizar elas ali em cima ali, só para a foto ficar bonita no final das contas. Então vem comigo nesse processo. E aí, arroba Carol do Rancho, tá um forno bonito? Tá muito bonito teu forno. Mentirosa. Por quê? Não tá bonito? Olha, a intenção era deixar aqui instagramável, né? Era tapar aqui com as pedrinhas aqui e tal, mas eu acho que esse teto vai sucumbir. Mas a intenção é bonita. A intenção é bonita, isso aí. Claro. Aí o que a gente vai fazer uma pausa para almoço agora, mas qual que é a próxima fase do nosso forno? É colocar fogo nele, para ver se ele vai aguentar, porque senão a gente perde nosso pão lá que a gente já amassou, vai né? estourar essas pedrinhas aqui, elas sucumbem no calor, elas cedem. Pois é, a gente não sabe, a gente fez uns testes aqui, quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente faz uns pãezinhos aqui na brasa e tal, mas não é envolto de pedra, né? É o fogo embaixo, a trempa em cima e tal, e daí agora a gente quer botar brasa aqui embaixo aqui e assar o nosso pão, né? Fechar aqui com mais zinco.
e botar nosso pão aqui, só que eu acho que isso aqui com o calor vai sucumbir categoricamente. Então, vamos fazer uma pausa para almoço, depois a gente bota fogo aqui e ver o que acontece. Então a gente está aqui, né, com o nosso forno de pedra jesuítica 100% missioneiro e se depara com este problema. As pedras começam a explodir. Aí a gente vai optar pela segurança, né, pela nossa segurança, e a gente vai partir para o fogão. Mas antes disso, um detalhe sobre as pedras, né? Essa é a pedra Itacuru e é uma pedra que ela foi utilizada pelos indígenas para extração de ferro ao longo da história aí, e ela não estoura com calor. Então, da próxima vez a gente vai fazer um forno somente usando elas. E aí então, voltando lá para o nosso pão, eu vou lá buscar todos os pães do crescimento e aí somos atacados por formigas. Os nossos pãezinhos foram visitados por formigas e aí eu removi as formigas e o resultado foi o seguinte: como a gente estava com um pouco de pressa, a temperatura não colaborou, a massa não cresceu tanto quanto a gente esperava. Mas aí, como é um pão que nesse caso não vai fazer tanta diferença ele crescer, né? Porque a gente vai fazer ele na frigideira. Então eu optei por seguir com essa massa mesmo. Aí o que eu fiz? Cortei esse pedaço de massa em 8 partes iguais. Porque eu acredito que ali ficou uma porção bem razoável pra gente fazer o pão ali no formato de wrap, né? Vamos fazer uma espécie de disco ali, né? Então eu pego e passo a sovar eles pela segunda vez, porque eu ainda acredito que essa massa ela vai render mais um crescimento, mais uma fermentação ali. E aí eu dou mais uma boleada nelas ali, uma sovadinha e tal. Aí sovo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí não esquecendo do sétimo e o oitavo. Eu só sovei dessa segunda vez porque eu acreditei que a massa ia crescer mais um pouco, né? E aí eu esperei mais 1h30, 2 horas para poder abrir elas em formato de disco, né? Então, passado esse período, e aí eu pego e começo numa base enfarinhada com um rolo de massa, nesse caso é a nossa colher de pau, eu vou abrindo os discos. Daí esse é um processo que a imagem fala mais que 1000 palavras. Abrir o disco da massa, né? Isso aí não tem muito mistério, não tem muito segredo. Sempre bom enfarinhar a base, né? Em outros momentos eu enfarinhei com farinha de milho, que ficou bem bom também. Mas nessa nossa receita a gente usou a farinha de trigo normal. Então, abri bem o disco, né? Quando ficou mais ou menos do tamanho da frigideira, eu parei. Então, abrimos o total de 8 discos, né? Cada um deles ficaram com aproximadamente 100 gramas cada um, eles ficaram bem densos, bem pesados assim. E aí uma porção generosa pra gente fazer nossos wraps, burritos, pão sírios. E aí a gente reserva eles, né? Deixa eles crescer mais um pouquinho ali e tal, mas só enquanto a gente tá aquecendo a nossa frigideira. Eu coloquei uma quantidade absurda de óleo nessa frigideira antiaderente e retirei um pouquinho porque não precisava de fato. Então esse daí também é um processo, né? Que a gente vai controlar o fogo, vai adicionar os discos ali de massa abertos ali e vai aguardar a magia do calor. Essa imagem foi acelerada em 5 vezes e aí a magia do calor faz com que ela cresça, crie bolhas. E aí foi o momento que eu percebi que a massa não estava 100% perdida, né? A fermentação que a gente conseguiu aferir a ela ficou legal, né? Ela deu uma crescida ali e tal, deu bastante bolhas ali. Aí a gente vira uma, vira duas, vira 3 e faz isso com todas as 8, né? Somente essas 3 que foram filmadas, mas eu fiz isso com todas as outras. E depois que ele passou na frigideira, a gente tem aí todas essas porções, gente. Deram 8 fatias a receita. Ela fica num ponto de crescimento que inclusive dá para partir ao meio se vocês quiserem fazer recheadas. Aí a montagem do prato. Ele fez com rúculas, mostarda e
lentilha sequinha. Deixar a imagem para vocês se deleitarem aí, ficou muito legal. A mostarda combinou muito bem com a rúcula. E a lentilha sequinha com a pimentinha preta, então fica maravilhoso, fica 10. Aí virou um pouquinho, mas nada que atrapalhe a gente não consiga reverter. Aí agora é só montar. Se no caso você partir ao meio e conseguir rechear, vai ficar tudo preso lá dentro. E aí nesse formato ele fez ficou muito gostoso, muito crocante. A massa ficou adocicadinha, mas ela combinou mesmo assim perfeitamente com a mostarda e com a lentilha sequinha, que estava super bem temperadinha. É muito satisfatória essa imagem, gente. Adorei essa iluminação. E aí tá a nossa receita. Rendeu para 3 pessoas aqui em casa, ficou ótima. Você pode deixar pronto já nos dias que precisar para ter, quando tem menos tempo na cozinha. Utilizar vários tipos de recheio, carne moída, o frango, a lentilha sequinha, ou mais variedades de salada também. Aí ficou 10 a nossa receita. A gente tá procurando fazer as receitas todas as quartas-feiras aqui no canal. Tem uma playlist aqui das nossas receitas que é Cozinha de Rancho. Se vocês tiverem curiosidade, tem todas as receitas lá. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigada, até a próxima.